Olá, minha gente, graças e paz. Eu quero convidar você para curtir o canal Edificando Vidas. Essa equipe está fazendo um trabalho excepcional. Então você vai lá, vai no YouTube Edificando Vidas, você se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos e vamos agora para uma grande mensagem, sempre uma mensagem edificando vidas. Lucas 13:10, sentado como estamos, ligado na palavra do Senhor, 30 minutos eu quero trazer uma mensagem para você, objetivamente. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Ora, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara. Quem pode dizer glória a Deus? Muito bem. Abençoa a nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Nós temos nesse texto sagrado, hoje é o penúltimo domingo do ano, não é isso? Penúltimo domingo do ano? Penúltimo ou último? Penúltimo? É o antepenúltimo. Antepenúltimo. Diga assim: Deus quer te preparar para 2023. A grande verdade é que não tem mágica, nem magia e nem feminologia. E rapaz, Deus te abençoe, agora me perdoa, cara. Quem foi? Eu te atendi no gabinete na segunda-feira, beijo no seu coração, vamos te ver aqui. Me perdoa que eu voei aqui na maionese. Perdoa porque eu queria ter falado com você, falei agora. Mas seja bem-vindo, tá bom? Então, a fenomenologia de Jesus, ou melhor, da virada do ano, parece que as pessoas acreditam que ao virar o ano, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Feliz ano novo, feliz ano novo! E muitas das vezes não tem feliz coisa nenhuma. É só uma prática corriqueira, acostumada ou acostumeira. Não sei nem se cabe essa palavra dentro desse contexto. Contudo, esse texto de Lucas, capítulo 13, mostra uma realidade para nós, de uma mulher, não tem nome, que estava sempre na sinagoga. O texto diz que essa mulher que estava, ela era possessa de um espírito de enfermidade. Essa palavra sempre me indignou, porque eu falei, como é que pode uma mulher cristã, ou judaica, ou judia, estar possessa por um espírito de enfermidade? Isso é demônio? Que espírito é esse? Então, durante muito tempo, eu fui tentar entender essa questão do texto. Contudo, biblicamente falando, a lei da física de Isaac Newton, que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, é a mesma lei no mundo espiritual. Não há como ser de Deus e ser do diabo. Não há como pertencer ao reino das trevas e o reino de Satanás. Se o teu corpo é templo do Espírito Santo, o teu corpo não é templo do diabo. Tanto é que a Bíblia fala em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o versículo 19, 1 Coríntios 6, 19, o texto é extremamente forte. Olha o que Paulo vai dizer, projeta o 19 para nós. Olha o que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Você sabia que teu corpo não pertence a você? Você sabia que sua vida não pertence a você? Você sabia que todos os seus dias não pertencem a você?
que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz vem da mão de Deus, e que você pertence a Deus, e que você vai voltar para Deus. A grande realidade é essa, por isso que a Bíblia fala em Hebreus 9:27, que o homem está ordenado a morrer uma vez, depois da morte segue seu juízo. Então, amado, como é que pode uma mulher estar sempre na sinagoga com espírito de enfermidade? Se a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não tem Satanás no teu corpo. Sim ou não? A Bíblia fala em Romanos 8, eu vou perguntar, quem é que crê na Bíblia? Palavra de Deus, porque conversa fiada tem um monte, experiência espiritual tem um monte, vamos para a Bíblia. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Quem te dá a convicção que você é filho de Deus, vai morar no céu, é o Espírito Santo falando direto com você. Então o Espírito Santo testifica com o teu espírito que você pertence a Deus. E consequentemente o Espírito Santo confirma com outra pessoa que você é filho de Deus. E aí Romanos 8,14 vai dizer que todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então essa mulher minimamente, podemos dizer que ela era religiosa. Todavia, sempre me indignou essa palavra, espírito de enfermidade. Então eu vou pesquisar no original, onde a língua foi escrita. O Novo Testamento foi escrito no grego. E eu comecei a pesquisar isso, para tentar entender. Eu percebo uma mulher que chegava no templo, e diz o texto, que você prestasse bem atenção, versículo 11. O texto diz que havia 18 anos. Uma mulher que estava há 18 anos frequentando a sinagoga judaica, há 18 anos sofrendo do mesmo problema. Isso não quer dizer, para não confundir as mentes, que quem está dentro de uma igreja servo de Deus não vai ter problema. Isso não quer dizer, para não confundir as mentes, que quem é servo de Deus não está imune a lutas e problemas e enfermidades. Todavia, o texto mostra que essa mulher tinha um espírito de enfermidade. E vamos entender o que é isso. Havia 18 anos, ela andava como? Encurvada. Ela não conseguiu o quê? Endireitar-se. De modo algum podia endireitar-se. A vida não andava, a vida estava travada, a vida não endireitava. Eu conheço gente, não sei se você conhece, que está na fé cristã, diz que é servo de Deus, 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20 anos, e a vida não muda. É sempre a mesma conversa. Essa pessoa não está no Evangelho. O Evangelho é poder de Deus e ele transforma a nossa vida não no aspecto estético. Isso é mole. Mudar roupa é mole. O Evangelho de Deus te muda de dentro para fora, te faz uma pessoa melhor e na tua vida tem que ter resultado sim. Essa conversa fiada, não, eu estou no Evangelho, eu vou ficar... Mentira. Se veio para o Evangelho, a sua vida vai melhorar em todas as áreas. Seja emocionalmente, educacionalmente, intelectualmente, espiritualmente e até financeiramente. É mentira dizer, não existe mudança financeira. Existe sim. Quem é que veio para o Evangelho era Durango Kid e sua vida financeira melhorou? Dê um glória a Deus bem alto aí. Então pronto, a gente não é trouxa, nem eu sou. O Evangelho muda, meu irmão. Deus que multiplicou pães e peixes é o Deus que multiplica o nosso dinheiro. Quem pode dizer aqui, o meu dinheiro é abençoado? E é mesmo. E é mesmo. Então, amado, preste bem atenção. Essa mulher de 18 anos com a vida mirrada, com a vida travada, com a vida ruim. Eu conheço, não sei você se você conhece, mas eu conheço alguns que dizem ser crente e tu encontra com eles é a mesma cantiga. 10 anos é a mesma história, sempre as mesmas lutas, os mesmos problemas, a mesma historinha. Falei, sai fora, meu irmão. Não tem novidade nenhuma. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho tem coisa nova. Deus é Deus de coisas novas. E eu profetizo que você vai viver não só no novo, você vai viver coisas novas em nome de Jesus. Novas histórias, novos momentos. Se não no Evangelho é qualquer coisa. Então morre, cai fora. Não adianta estar na fé, porque não é fé. Porque a fé transforma. Então essa mulher, olhando para ela, ela estava numa situação deplorável. Vida travada.
Por isso o tema da mensagem é para destravar a vida em 2023, ou seja, destravando a vida para 2023. Vamos ver isso bem? 1, 2, 3 já. Talvez em alguma área, você pastor, tem que destravar mesmo, ela está travada do meu lado. Talvez você fale, ó, tô indo, trava. Tô indo, trava. Tô indo, trava. Tô indo bem, trava de novo. Vamos destravar em nome de Jesus, sim ou não? Diga para o teu vizinho assim, destrava! Seria bom que fosse assim, né? Automático. Destrava! Aí o cara, opa, destravou. Não, então vamos ver como é que destrava esse negócio em nome do Senhor Jesus. Então, vamos ao texto. Bíblia aberta, vamos ao texto. Olha o que diz o texto. Ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. A primeira coisa para destravar a vida, começando agora, se liberte de crenças e valores limitantes. Vamos ver isso, 1, 2, 3 já. Se liberte. O que tem a ver isso aqui? Eu te mostro. Jesus ensinava que dia? Tem crente que é tão trouxa que hoje está fazendo isso. Não, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia do culto do Espírito Santo. Hoje é o dia da unção do descarrego. Hoje é... Ninguém marca dia para Deus. Ninguém tem dia para Deus. A questão, Jesus foi no sábado, porque era costume dos judeus se reunir que dia? No sábado. Porque para o judeu o dia sagrado era sábado. Os adventistas até hoje guardam por uma interpretação equivocada das Escrituras. Porque a palavra sábado, no hebraico, shabatã, ou sabá na transliteração, quer dizer descanso. E o descanso não é para Deus, é para o homem. Deus não está limitado pela lei da gravidade. Deus não está limitado pelo tempo, pelo espaço. O homem, sim. O sábado fala de uma lei moral, uma lei humana. Onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia, vou te provar. Isaías 40, versículo 28. Não ouviste que o Eterno não se cansa e nem se fatiga? Ninguém pode esquadrear o seu entendimento. Ele dá força a quem está cansado. Ele vai, ó, ele não se cansa e nem se pode esquadrear o seu entendimento. 29. Olha lá, ó. Faz forte ao cansado. Está cansado? Ele faz você forte. Multiplica a força a quem não tem vigor. Está sem vigor? Ele vai multiplicar a força. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exausto caem. Por que diz isso? Volta aí. Por que o Isaías fala que os jovens se cansam e se fatigam? Porque quer andar só na sua força. Aí a vida fica travada, pastor Guilherme. Que é só na sua força. Não, eu posso, eu vou, eu sou bom, eu sou gostosão. Pode vir que eu arrebento. E tal, vai. Aí arrebenta aqui, arrebenta ali, arrebenta cá, e não dá certo aqui, não dá certo ali. E o cara não aprende, poxa. Vai tomar tapa da vida o tempo todo e não aprende, meu querido. Você está lutando sozinho. Ou você sai daqui com Cristo dentro de você, de mão amarrada com Cristo, ou vai continuar com a vida travada o tempo todo. A grande verdade é que os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem. Agora olha o versículo 31. Mas os que esperam renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim seja você, assim seja eu, no nome de Jesus. Que nós venhamos esperar no Senhor. Então, quer destravar? Liberte-se de crenças e valores limitantes. Quais, pastor? Eu digo, Jesus foi no sábado ensinar. Deus não tem dia para fazer milagre. Deus não tem dia, ocasião, oportuna e inoportuna. Deus é o Deus do de repente. De repente a porta abre, de repente a cura chega, de repente o milagre acontece. É de repente. Então aquela mulher foi no sábado, numa das sinagogas, crendo que naquele sábado seria o dia de Deus. Eu quero dizer, a gente aprende que domingo é o dia do Senhor, mas eu quero dizer que a segunda-feira não é do capeta, nem a terça-feira. Vamos viver o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então eu preciso, Salmo 118, 24, eu preciso entender que a segunda-feira foi Deus que fez, a terça-feira
Todos os dias foi o Senhor quem fez. E eu devo me alegrar e me regozijar nele. Me libertar de crenças limitantes. Então diga comigo, destrava! Como é que destrava? Largando essas crendices. Sexta-feira 13. Não pode ver gato preto passar debaixo da escada. Quando acordar no segunda-feira de janeiro, bota o pé direito no chão, bata a roupa branca, conversa fiada, minha gente. Lorota, crendice que não vai levar a lugar nenhum. O reino de Deus é reino de atitude. O reino de Deus é reino de realização, de concretização. Não é negócio de, não, vou botar uma roupinha branca, vou lá na praia dar 7, vai vir a onda, 7 por aí, vai acontecer nada, vai continuar com a vida travada. Agora, eu fico triste de coração. Me perdoa a minha fala aqui, e aí eu abro parênteses, aqui é o pastor falando. Eu acho legal o crente, em vez de estar na igreja na virada, ir para a praia para ficar vendo fogo. Ah, conversa fiada, meu irmão. Vai ver o fogo do Espírito na igreja, meu irmão. Vai ajoelhar, rapaz, na presença de Deus. Aí eu quero ver um fogo cair na cara dele, vai para o hospital, vai me ligar. O pastor falando que está internado, o fogo caiu na cabeça dele. Porra, pelo amor de Deus, meu irmão. Que ver fogo em praia, o caramba, rapaz. Eu quero ver o reino de Deus, eu quero estar aqui consagrando na presença. Senhor, abençoa 2023, e que seja um ano de bênção, e e salva o Brasil. Essa é a oração da igreja. Amém ou não? Então, se libera desse negócio. Pastor, mas eu quero ir. O problema é teu, vai. Tenho nada a ver com isso. Só estou pregando. 2, diga comigo, destrava. Então, para destravar, o texto vai dizer, e eu quero dar um destaque. Eu não, o texto diz, né? Versículo 11. E veio ali uma mulher. E veio ali uma mulher. Destaque do texto. E veio ali uma mulher. Sei lá o nome dela. Veio ali uma mulher. O que nós aprendemos aqui? Esse destaque forte do texto. Primeiro, o que estava fazendo ali? Segundo, o que ela foi fazer ali? Ela pergunta, o que você veio fazer aqui? Como é que você chegou aqui? O texto não dá nenhum destaque. O texto não diz que foi ao encontro de Jesus. Por exemplo, vários textos mostram pessoas que foram ao encontro de Jesus. Jairo, a filha está morrendo, foi atrás de Jesus. Mulher do fluxo de sangue, 12 anos gastando dinheiro igual uma desesperada, e nada curava, e pai igual uma louca, foi atrás de Jesus. Aqui não. O que ela vai fazer ali? O texto não diz. Estava ali a mulher. Irmãos, não informa nada da sua motivação. Apenas diz Jesus que ensinava na sinagoga e estava ali uma. Número 2, diga comigo, destrava. Fala para o teu irmão, destrava, irmão. Você vai pegar esse negócio, hein? Segunda lição, para destravar, não viva um despropósito. Parece que ela estava ali sem propósito nenhum, rapaz. Meu irmão, olha para mim, por favor, não conversa não, olha para cá, presta atenção. Parece que ela estava ali para um despropósito. É o cara que vem para a igreja sem propósito nenhum. Se acostumou com o sagrado. Se acostumou com o evangelho. Se acostumou com tudo. Ela somente estava ali, tudo indica, acostumada, aceitando passivamente aquela situação. Revelando, indo aos cultos pela força do hábito. Ela perdera a expectativa que está escrito em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, esteja pronto para falar, tardio para ouvir, sejam poucas as tuas palavras. Uma da coisa que Bolsonaro dizia, que está em Eclesiastes 5, não sei quem viu o Bolsonaro falar, ele falava muito isso. Quando estava em culto ele falava, aqui é um lugar que eu prefiro mais ouvir do que falar. Quem ouviu isso? Bolsonaro fez isso muitas vezes, porque a igreja é um lugar de mais ouvir do que falar. Eclesiastes 5. Eu tenho que vir na expectativa de ouvir? De ouvir? Deus fala comigo, Espírito Santo fala comigo, o Senhor fala ao meu coração. E Deus fala, gente. Deus fala. Na verdade, essa mulher foi ali sem nenhuma expectativa, sem nenhuma motivação revelada. Um despropósito. Para destravar a vida, irmãos, eu preciso ter propósito de vida. Eu preciso ter propósito, não posso vir para o culto só por vir. Eu estou aqui pregando agora, qual é o meu propósito? Que a sua vida, a minha vida, a nossa vida seja destravada no nome de Jesus. Negócio emperrado que não anda.
Eu digo para vocês, eu estou aqui nessa igreja, eu estou ferrado se eu sair daqui. Porque eu não aguento, muita igreja que eu vou e não. Fala o pastor Guilherme isso direto. Não ganha enrolado, tudo agarrado. Negócio feio. Chega no gabinete do pastor, um lixo. Que doideira é essa, rapaz? Não tem lugar que eu estou, não. Deus está comigo e tem que dar certo. Em nome de Jesus, irmão. Que negócio doido é esse? Eu estou ferrado, porque eu não gosto de coisa travada, enrolada, que não anda. Se a tua vida não anda, meu filho, é porque você não está em comunhão com a sua igreja. Porque se você estiver em comunhão aqui, com o Espírito Santo, debaixo dessa palavra, sua vida vai andar em nome de Jesus. Vocês têm até piscina em casa, né? Nunca me convidou a tomar banho, tá? Vocês mesmos aí, tá? Vocês não tinham nada, tá? É verdade, né? Nunca fumei banho naquela piscina. Fica de pé aí. Aí, ó. Até piscina fizeram, meu Deus. Não tinha nem emprego, estavam os dois trabalhando. Vamos dar um aplauso pela vida dele. Glória a Deus. Viu? Viu? Aí eu falo, quem faz isso? Não sou eu não, é o Espírito Santo. Essa irmã entrou no meu gabinete, não sei quantos anos atrás, eu falei, Deus vai salvar teu marido. Eu sou profeta, Deus vai salvar teu marido. Fui lá em Cariri-Mirim, no Ceará, entrevistei o poeta. Inclusive, irmão, tem outro desafio pra gente aqui, não tem que lançar o livro dele ainda, pastor. Tô ferrado. Tem que dar meu jeito, até antes de virar este ano, fazer o livro do cara. Não sei onde é que eu vou arrumar dinheiro, não. O cara se converteu na entrevista. Eu falei assim, quem vai no YouTube vê lá uma entrevistão dele. Eu falei assim, ó, eu profetizo aqui, você vai falar na TV aberta, você vai falar em grandes eventos. Meu irmão, o poeta Osvaldo, do Ceará, vai na internet, procura lá no Instagram que você vai ver quem é ele. Poeta Osvaldo. Ele vai fazer um vídeo para nós. Quando o vídeo chegar lá, ele vai mandar aqui agradecendo o livro. Presta atenção, poeta Osvaldo falou na TV aberta de Recife e falou na Expo Cristã de Pernambuco. E ele mandou, o senhor tem uma palavra boa? Eu falei, não, eu sou profeta de Deus, meu irmão. Ele falou, já falei na TV aberta. Irmãos, Deus, Ele usa a nossa boca. Deus quer usar a sua boca. Então te dou um segundo, profetiza alguma coisa agora para quem está ao seu lado, uma coisa boa, fala aí. Fala aí para quem está ao seu lado alguma coisa boa, fala aí. Fala aí alguma coisa boa, rapidinho. Profetiza para mim, cara, estou precisando. Ninguém fala nada, né? Mas para falar mal dos outros a gente é bom, né? Fala alguma coisa boa para quem está ao seu lado aí, rapaz. Fala assim, meu filho, vai destravar tudo na tua vida. Vai abrir todas as portas. Vai ser tudo bom. Porque Deus nessa noite está fazendo, destrava. Amém? O que está travado aí, irmão? Segundo destaque do texto. Primeira lição, para destravar, crenças e valor limitante, cai fora. Segunda lição, tenha propósito. Não viva sem propósito. Terceira, destaque do texto. Versículo ainda 11, diz o texto. E veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. O texto diz, tinha. Destaque da palavra, fui pesquisar. A palavra grega quer dizer, tinha é de segurar, ter. Segurar na mão, no sentido de utilizar, controlar, possessão da mente. O grego é sinistro, amplia, né? Possessão da mente. Refere-se a alarme, agitação, emoção. Segurar com firmeza. Ter ou incluir, envolver, considerar, manter como, segurar mesmo algo, agarrar com algo, prender-se ou apegar-se. Quem já viu aquela palavra desapega? Desapega é o que? Um aplicativo? Pergunta para o teu vizinho, o que é que você tem que desapegar, irmão? Diga bem, desapega, irmão. Desapega. O cara está apegado a uma mágoa 10 anos. Está apegado a uma palavra maldita 10 anos. Está apegado a um rancor no coração. Está agarrado aí. Desapega. Querido, o texto diz, a palavra grega tinha é segurar, agarrar, prender-se, pegar-se, estar estreitamente unido a alguma coisa. O que nós aprendemos, irmãos? Por que, pastor Guilherme, que essa mulher ficou com espírito de enfermidade? Começa a Bíblia a clarear. Na Universidade de Harvard, em 1900 e vai, uma pesquisa revelou o que já está mais do que provado pela ciência moderna,
o que está mais provado pela ciência teológica, o que está mais provado pela ciência psíquica, de que há uma ligação tremenda entre o sistema cerebral, o sistema emocional do indivíduo e o seu corpo. As doenças psicossomáticas, elas vêm nos atingir começando aonde? Na psique. Estar doente, e o texto mostra que essa mulher ela se apegou a alguma coisa que o colocou encurvada. O que gerou o problema de coluna ou de encurvamento, segundo, olha como é que a Bíblia é tremenda, foi um aspecto emocional, um gatilho da psique, que liberou aquele problema. Muitas das doenças que nós vivemos, e eu quero dizer, destrava em nome de Jesus na minha mente. Bota assim a mente, assim, se você pode. Bota assim na tua cabeça e fala assim, ó, Jesus! Fala aí, irmão, Jesus! Muda a minha mente, destrava! Porque a gente trava com coisa na vida, e isso vai gerando doença no corpo. A gente vai travando. Irmãos, qual é a lição aqui, a terceira lição? A questão não é as coisas que aconteceram comigo. A questão é as coisas, não que aconteceram, mas o que eu faço com o que aconteceu. A questão não é eu ter as coisas, é as coisas me ter. Ela não nasceu com aquilo, ela desenvolveu. O jogo do inimigo é travar a nossa vida. Ela não conseguia endireitar-se. Uma vida travada, uma vida encurvada, diante dos problemas. Uma vida que se curvava o tempo todo. O problema não é ter problema, e sim se curvar diante deles. Diga comigo, o problema não é ter problema. O problema é se curvar diante deles. Problema nós temos. Tem gente que está aqui sendo ameaçada pelo diabo todo dia. O diabo dizendo que vai botar doença em você. O diabo dizendo que vai acontecer isso contigo. Você até sonhou, eu sou profeta. Não vai acontecer nada. Está repreendido o Satanás e os demônios. Deus tem vitória para você. Diga bem alto, destrava! Vai fora, rapaz. Porque na verdade o problema que ela ficou assim é porque as coisas que foram acontecendo, ela foi acumulando aquilo dentro dela e ela não foi libertando-se emocionalmente. E ela foi segurando aquilo com ela, que no momento desencadeou um problema de encurvamento. Então eu preciso entender. A terceira lição é que a questão não é as coisas que acontecem comigo, mas o que eu faço com o que acontece comigo. Muitas coisas aconteceram com você esse ano. Muitas coisas aconteceram comigo esse ano. Mas a questão é o que eu vou fazer com isso, meu Deus? Eu vou morrer com isso? Eu vou parar por causa disso? Eu vou travar minha vida porque aconteceu isso? Não. Essa noite Deus manda dizer para você e está falando para mim. Levanta. Destrava. Não trave a vida diante do que aconteceu. Viva o que Deus tem para você, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quarta ou quinta? Quarta. Quarto destaque do texto. Diz o texto: e veio ali uma mulher possessa de um palavra espírito. Aí me deu confusão mental, confusão intelectual. Aí eu fui estudar. Por quê? A palavra espírito no grego é pneuma, no hebraico é ruach. Tanto pneuma como ruach fala do espírito. E espírito todo mundo tem. Independente se é ateu, à toa, crente, cretino, todo mundo tem um corpo. Nesse corpo habita uma alma e um espírito. Sendo o corpo a parte material biológica do ser, que se degrada, que se decompõe, que se deteriora, que segundo Gênesis 3,19, do pó viemos e ao pó retornaremos. E o espírito é a parte imaterial do ser, que conecta o homem ao transcendente, ao mundo de Deus. Então essa parte espiritual, ela é do ateu, do ator, do crente, do cretino, não importa. Todo mundo tem. Tanto é que tem pessoas que não têm fé nenhuma e falam assim, rapaz, entrei nesse lugar, fiquei todo arrepiado. Lugar tenebroso, lugar sinistro. Aqui tem um clima pesado. Quem já teve experiência? Mesmo quando não era crente. Quando você é servo de Deus, você tem discernimento espiritual. Você começa a ver as coisas. Mas quando você não é, você não entende nada. Mas mesmo sem entender.
Tanto é que tinha, quem lembra do padre Quevedo? Quem lembra do padre Quevedo, lembra? Ele falava engraçado, né? Ele praticava parapsicologia, ia nos lugares com motorzinho. Tem demônio aqui, tem demônio ali. Tem uma força, né? Era engraçado. Resumindo, a psique, a expressão tanto no grego quanto no hebraico, é a ideia das 7 sentimentos, desejo e vontade. Então o destaque do texto dizia que ela tinha um espírito. Eu falei, pô, mas que espírito é esse? Aí pesquisando, o que eu percebi dentro de uma síntese? Jesus está usando a palavra de espírito no sentido não do ruach e não do pneuma, mas numa ideia muito de nous, que é a mente, numa ideia muito de psique, uma disposição mental, emocional ou influência que preenche e governa a alma de alguém. A fonte eficiente de todo poder, afeição, emoção e desejo. Vou repetir. A ideia, Guilhermão, olha, o espírito aqui é uma disposição mental, emocional. Não é espírito no sentido de Espírito Santo, ou espírito demônio, ou anjo caído. Não. É uma influência que preenche e governa a alma de alguém. Ou seja, qual é a lição aprendida? A lição aprendida no texto é que para eu destravar, eu preciso cuidar do meu estado emocional. Diga comigo de novo, destrava! Então diga, cuide do seu estado emocional. Porque essa mulher, ela não cuidou desse estado emocional dela. E nós não cuidamos, irmãos, vivemos uma época de supremo estresse, ansiedade, preocupação. Vivemos um momento de muito estresse. E esse estado emocional, ele traz o status quo que prende a gente. Prende a gente. Eu vou dar um exemplo simples. Fred está ali. Um dia, era meia-noite no hospital naquele dia? Mas meia-noite, aí vem Fred, com acesso no braço, mangueirinha de remédio, né? No hospital, assim, sozinho. E tu viu que ele estava com a cara meio perturbado, né? Porque o cara está sozinho. Sim ou não? E aí, quem chega? Pastor. Aí o que eu fiz? Quando eu vi, eu já estava com problema. Tu nem sabia. Eu já estava com problema. Mas o que eu fiz quando eu vi ele? Vou trabalhar o emocional dele. Eu vim aqui te curar, meu irmão, você está curado. Aí ele me olhou, o que é? Já está curado, vem para cá. Começamos a conversar. O cara ficou bom, não tinha doença mais não. Esqueceu até da mulher que estava em casa. Porque é o estado emocional, gente. É o estado emocional. Paulo diz, 1 Timóteo 4,16, cuida de ti. Vamos dizer, cuida de ti. Diga para o teu vizinho aí, cuida de ti. Agora fala para ele, para de cuidar da vida dos outros. Esquece a vida do pastor, cuida da sua, rapaz. Amém ou não, Josimar? Vai cuidar de você, rapaz. Cuida da tua vida. Porque, na verdade, irmãos, o estado emocional, eu vou concluir já. Provérbios 23:7, olha como é que a Bíblia é tremenda. Assim como imagina em sua alma, assim é. Ou seja, eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu não sou o que o diabo diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou. Na verdade, eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou o que eu penso que eu sou. Então, como você pensa sobre você mesmo? Como essa mulher andar encurvada, ela estava com peso nas costas. Vai fazer uma prova. Vai apresentar um TCC na universidade. Fica tenso ou não? Sim ou não? Claro. Quando eu fui apresentar minha tese de mestrado, que era o livro Atos de Jesus, eu tinha escrevido meu livro no seminário Bethlehem no Meia, quando eu fui receber o mestrado livre em teologia, eu fiquei nervoso, é normal. Só que eu tenho um mecanismo que eu aprendi neurolinguisticamente para poder falar e não ficar mais nervoso. Isso é uma vitória. Depois eu te explico se você quiser. Mas assim, é natural você ficar nervoso, sim ou não? É natural. Vai falar, dá uma travada na voz, sim ou não? Eu lembro da irmã Iraci. Quem lembra da irmã Iraci? Ela falou, eu gosto do pastor Ailton pregando. Porque não trava nem um momento. Vai desenrolando direto. Parece que está no motor. Tá ligado? Mas por quê? Cada um tem seu jeito. É porque eu destravei a língua. Olha o teu vizinho, destrava a mente, irmão. Então a mulher, a maneira como eu vejo. Por exemplo, eu já vou terminar. Porque o texto é lindo, eu tenho que terminar, porque se eu... Um versículo, não dá nem falar o texto. Olha que coisa linda. A Bíblia é tremenda. Quem está gostando aí? Está vendo como é que o texto bíblico é tremendo? Olha só, um exemplo bíblico. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos
sofrendo de hemorragia. Quem já sofreu de anemia sabe que é terrível. Essa mulher, duas coisas ela fez que está ligado ao aspecto emocional. Primeira coisa, presta atenção. 12 anos gastou dinheiro com tudo que é médico, com tudo que é lugar. Se fosse hoje, ia no Pai de Santo, em tudo que é lugar, no padre, onde tem pastor, onde é que tem, onde é que eu vou? Vou no budismo, eu quero resolver. As pessoas são assim ou não são? É ou não é? O que vai de gente agora jogar o tarô, joga aí o bolso, vai ver como é que é, não vai adiantar de nada, vida travada, conversa fiada. Então escuta, essa mulher foi tudo que é canto, nada a resolver. Ela ouviu falar que Jesus ia passar. Aí imagina ela lá, ó, imagino ela, hemorragia, ruim, anêmica. Quem vai passar? Jesus. Eu vou até ele. Então eu acredito que ela foi como? Ó, igual um cachaceiro doido, passou uma multidão em volta dele, ela conseguiu burlar a multidão e tocar nele. Mas a questão não é o que só ela tocar, que é tocar a questão da fé. Mas as duas coisas muito lindas que aconteceu. Primeira, ela ia dizendo, se eu apenas tocar. Estado emocional da mulher. Ah, se eu for no culto hoje. Ah, se eu receber. Se eu apenas tocar. Depois que ela tocou, sabe o que aconteceu? Diz o texto, ela se viu curada. Dois aspectos emocionais. Primeiro, se eu apenas tocar. E segundo, ela se viu curada. Você pode olhar para você mesmo? Quem consegue se olhar agora sem olhar para o espelho? Olhe para você e se vê curado. Olhe para você e se vê abençoado. Olhe para você e veja tudo modificado pela fé em nome de Jesus. Irmãos amados, ela se viu. Um outro texto do Evangelho, a Bíblia Mãe das Ciências, mesmo sem ter a proposta. Aquele homem aleijado, que 4 carregaram para chegar dentro de Cafarnaum na casa. Irmãos, a palavra de Jesus para aquele homem, sabe qual foi? Perdoados são teus pecados. Não foi, seja curado. Primeiro foi? Perdoados os teus? Jesus está revelando que o problema daquele homem é o problema da culpa. A culpa adoece a nossa alma e adoece o nosso físico. Pare de carregar a culpa. Pare de carregar a culpa. A culpa faz com que nós adoeçamos. Irmãos, essa mulher se viu curada, essa mulher disse eu apenas tocar. E diz o texto que o homem aleijado, Jesus disse, perdoado os teus pecados. Quando Jesus falou perdoado os teus pecados, o aleijado começou a andar. Ué, mas o problema não era o aleijado? Não, o problema era o pecado. O pecado estava pesando, o pecado estava desgraçando, o pecado estava travando. Quando saiu o pecado, o problema estava lá, mas ele conseguia andar. E agora ele tinha paz para andar. Porque agora, perdoado os teus... Então, olha para o teu vizinho aí, olha para o teu vizinho aí. Olha para o teu vizinho, fala para ele. Perdoado os teus pecados. Destrava. E agora eu termino. O texto diz, um espírito de... Fechou. A palavra enfermidade eu fui pesquisar também. É o destaque do texto, a palavra grega asteneia. Essa expressão, ela quer dizer falta de força. Fraqueza. Debilidade do corpo. Fraqueza natural. Fragilidade. Saúde debilitada. Enfermidade da alma. Caramba, rapaz. E aí, pastor? Gostou? Enfermidade da alma. Mais uma vez, está na Bíblia. Eu não sei quem está pegando. Olha só. A Bíblia, olha só. Pense você que se eu não vou estudar a Bíblia. Se eu venho aqui com meus conceitos religiosos, vou ler o texto. Não, aqui tem um espírito, tem um demônio. Ai, demônio! Mas o texto está dizendo isso não, gente. O texto está dizendo da asteneia que essa mulher tinha um problema na alma. Era um problema emocional. Era o peso dos seus pecados. Era o peso da sua vida. Era a mágoa que ela carregava. Era a culpa que ela não deixava. Era a falta de perdão que ela não conseguia. Tudo isso encurvou ela e ela começou a ficar doente no corpo. O problema dela, em primeiro momento, não era aqui na coluna, não era. O problema dela era, primeiramente, emocional. E ela precisou libertar-se. Sexto e último lugar. Como que aconteceu o milagre?
Você pode se colocar de pé? E eu termino. Falei que ia fazer 30, deu 40 minutos. Passei 10. Esse é o pastor Ailton, se acostuma. Lucas 13. O milagre aconteceu. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente, diga comigo, imediatamente, se endireitou e dava glória a Deus. Resumindo, a vida foi destravada na hora. Dose homeopática, só homeopatia. No Evangelho, tem o imediatamente. No Evangelho, tem o instantaneamente. No Evangelho, tem o de repente. Como é que aconteceu o milagre da mulher? A mulher entrou lá, chegou lá, curvadona, né, olhava para cima, e estava lá no cantinho. Deus levantou aquela mulher.